Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Dando sequência aos nossos estudos do oráculo védico, hoje nós trazemos essa lâmina que tem por título a não violência, que é Ahimsa. Ahimsa significa não violência. E aí nós nos propomos hoje a fazer mergulhos mais profundos em torno dessa condição e estado vibracional que é a não violência. Quando nós estudamos sobre os Yoga Sutras de Patanjali, podemos nos recordar que um dos niyamas, aliás, o primeiro dos 5 niyamas, é justamente a ahimsa, não violência. Também podemos nos recordar de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tinha a ahimsa e a satyagraha como os 2 princípios invioláveis da sua conduta. A ahimsa, a não violência, e satyagraha é apego à verdade, ou seja, você não se desviar da sua verdade em circunstância alguma, ainda que isso te leve à morte física, mas você não abdica dessa verdade. Isso é satyagraha. Então, satyagraha e ahimsa, não violência, pautaram toda a conduta de Mahatma Gandhi. E ele, um homem franzino, né, conseguiu, sem violência, libertar a Índia do jugo britânico. O que ele fez, ninguém nunca tinha feito antes, através da resistência passiva. Então, a rinça ela tem muitas aplicabilidades, e aqui nós vemos como ela foi aplicada até mesmo nas questões políticas, em se tratando da libertação da Índia. Mas nós vamos tratar aqui por um outro viés. Quando nós falamos de não violência, a princípio parece um compromisso comportamental. Ou seja, eu me comprometo a ter um comportamento onde esse comportamento não entra a violência. Quando, na verdade, a não violência, ele, antes de ser um vínculo comportamental, ele é um estado vibracional. Então, nós temos que ter presentificado as frequências vibracionais de ahimsa. E é disso que nós vamos falar hoje. Porque se nós nos atermos apenas ao comportamento, ou seja, eu me vigio para que eu não tenha nenhum ato violento, seja por palavras, por pensamentos, por ações, mas se eu fico apenas nessa vigilância do nível comportamental, eu sempre vou estar traindo esse princípio. Então, esse princípio tem que ser introjetado como um estado frequencial vibratório, que é o estado frequencial vibratório da não violência, de ahimsa. E aí, quando isso se instala em nós, automaticamente se exterioriza em nossos comportamentos, atitudes, em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. E quando dizemos que a ahimsa é uma frequência, deve ser uma frequência, significa que ela precisa vir ou adentrar pelos níveis conscienciais, pela compreensão mais profunda. Que é justamente reconhecer que a vida é sagrada, que os seres sencientes
têm que ser honrados como portadores da luz divina. Do verme ao homem, em tudo está Deus. Enquanto eu não tenho essa compreensão, que não é uma compreensão racional, que vai além da compreensão racional, que é uma percepção clara de que o estado divino vibra em cada célula de cada organismo, de cada ser. E aí eu desenvolvo o respeito e honro a presença divina até mesmo numa ameba. Para as mulheres, até mesmo numa barata. Porque em tudo está a presença divina. Então, primeiro tem que haver esse nível de percepção que não é racional, que é uma percepção que vem justamente pelo alinhamento frequencial. E para que eu tenha esse alinhamento frequencial de ver em todos os seres sencientes a presença de Ishvara, de Deus, eu tenho que estar isento de certas cargas ou sentimentos de separatividade. Enquanto eu estou nesse módulo separativista, ou seja, eu e o outro somos realidades diferentes, existe isto que eu sou enquanto um organismo vivo, que é diferente do organismo vivo de um cão, de um gato, de um bovino. Quando eu vejo as coisas pela separatividade, eu não consigo estabelecer esse nível vibratório. Então, é necessário que eu veja e honre Deus não somente nas outras pessoas, como a saudação Namastê quer nos propor, mas também nos animais. O dia que eu posto as minhas mãos e inclino em respeito a um camundongo, eu estou fazendo esse reconhecimento da presença divina em todos os seres. Porque todos os seres são um projeto divino e são uma proposta evolutiva, né, para que isso que foi a unidade consciencial, que se expandiu e se manifestou em miríades de formas, possa novamente vivenciar o processo de unificação. Nessa percepção de que todas as coisas são uma coisa só. Tudo vem da mesma fonte e para a mesma fonte retorna. Logo, as diferenças são apenas de aparência, de estados evolutivos, mas o substrato que mantém todas as formas de todos os seres vivos são exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Isso vale não apenas para nós, né, pertencentes a essa raça humana de superfície planetária, como também para todos os nossos irmãos do cosmos, de todas as raças, né, em todos os níveis de manifestação. E o que os nossos irmãos maiores têm dito é que a Terra ainda está um planeta isolado, ou seja, não reintegrado à Confederação Galáctica, justamente porque nós somos seres nocivos, porque através desse senso de separatividade, nós facilmente nos tornamos destrutivos a outros seres. Ou seja, existe ainda violência na Terra. E essa violência
contamina as nossas frequências enquanto humanidade, e isso não permite que nós ainda tivéssemos o contato ostensivos com os nossos irmãos maiores, ou com as humanidades extrasistêmicas, que estão presentes, ajudando aqui no Projeto Terra, mas que se mantêm ocultas. Porque nós é que somos o problema. Nós é que somos a questão que precisa ser resolvida. E os instrutores planetários dizem mais. Eles dizem que, enquanto nós persistirmos na violência contra os seres inferiores à nossa condição, nós continuaremos tendo que passar pelo viés do sofrimento. Se nós causamos sofrimento aos seres, esse mesmo sofrimento que nós perpetramos às criaturas que são indefesas, nós também iremos sofrer. Porque é um princípio de ação e reação, um princípio pedagógico, kármico, cósmico, que nos ensina que aquilo que eu semeio, eu tenho que colher. Aquele que espalha ventos, colhe tempestades. E por que nós, em nome de que nós justificamos a nossa violência contra os animais? Em nome do prazer. Para poder, por exemplo, é até difícil de dizer isso, nós sentirmos prazer de estar devorando a carne de um animal. E nós não percebemos que um boi, uma vaca, quando ela vai ser assassinada, desculpem-me o teor pesado das palavras, mas o termo correto é assassinato, né? Porque ali é um ser que tem que ser respeitado. Isso é feito com requintes de crueldade. Requintes de crueldade. E todo o sofrimento do animal, que já está num nível evolutivo muito avançado, como é o boi, a vaca, toda essa carga de sofrimento é transferido para a carne. E quanto nós alimentamos da carne, nós alimentamos, ingerimos esse nível vibracional. E por isso que nós nos tornamos reativos, irados, nervosos, ansiosos, cheio de toxinas. Ciente que somos que a digestão da carne é feita em nosso organismo por putrefação. Demora dias. E toda essa decomposição contamina a nossa psicosfera, o nosso campo. Os seres sensitivos, quando olham para a aura de um ser carnívoro, eles veem manchas, eles veem frequências que são muito evidentes, que denotam a violência. Nós apenas estamos trazendo uma compreensão, não querendo impor a ninguém nenhum tipo de comportamento, respeitando a liberdade de ação e de escolha do consumo do alimento que julgue acertado, mas o que os instrutores planetários têm feito ver a esta humanidade é que é preciso sutilizar, é preciso nos
ligar a frequências mais refinadas. Porque enquanto nós não fizermos isso, a violência vai ser uma consequência que nós não vamos controlar. Então, o estado de não violência é um estado de amorosidade para com tudo. Na imagem do nosso arcano de hoje, nós vemos uma manifestação do Senhor Vishnu, que é Krishna, né, numa floresta, ofertando uma flor de lótus rosa, da cor rosa, na frequência rosa, que é a frequência do amor, sabedoria, a um ancião, a um sadhu, que mora ali na floresta. Né? E toda essa imagem nos transmite o quê? Uma integração dos reinos da natureza. Tudo harmônico. Ali, na carta, nós vemos que os animais não fogem. Os animais se aproximam, porque sentem a frequência da paz, a frequência do amor. Por que que as aves vinham pousar em Francisco de Assis? Por que que a partir de Francisco de Assis nasceu uma roseira de cor amarela que não produz espinho, lá na Úmbria? Então, todo esse processo de violência tem que começar a ser transmutado a partir de nós, que estamos no topo hierárquico desse plano de manifestação, desse plano físico-biológico. Poderia alguns dos senhores ou das senhoras argumentar que os animais também são violentos, que os animais caçam para sobreviver. Mas nesse ato não há a violência como nós entendemos. E o animal só caça o necessário para a sua sobrevivência. Ele nunca agride gratuitamente. E isso se dá nesse planeta justamente porque ainda somos um planeta bastante primitivo. Quando as senhoras e os senhores forem levados para visitar planetas que já passaram do processo de regeneração, vocês verão que os animais ali são totalmente não violentos. Não há matança de animais nem entre os próprios animais. Quando vocês forem a estes planetas, vocês verão que a alimentação ali é fluídica, que é uma espécie de transmissão energética não sólida. E que todos os seres do reino animal e vegetal têm uma radiância luminosa. As plantas nesses mundos, elas emitem uma luz, que é uma frequência muito bela e que todos que se aproximam recebem uma frequência curativa, uma frequência conectiva com o plano divino. E o nosso planeta precisa fazer a sua trajetória para chegar a esse estado. E tem que começar pela humanidade de superfície. Por isso que o Projeto Terra tem preparado essas bolhas, que são pequenos grupos, né, que são pequenas sangas, pequenas egrégoras, que estão ancorando todos os arquétipos que vão estar presentes na nova Terra. Onde todos esses valores vão ser transmutados.
Tudo que é concorrência aqui há de ser solidariedade lá. Tudo que é violência aqui há de ser colaboração e contribuição para o bem comum. E não nos soframos essa ilusão primária de que a violência vem apenas das nossas mãos ou dos nossos atos. A violência também vem dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Por isso que Sananda Jesus diz, quando você desraca seu irmão, que é uma expressão de depreciação entre os judeus ao seu tempo, quando você emite essa palavra em relação a um irmão seu, você já feriu esse irmão, você já pecou. Então, os nossos pensamentos também são algo concreto. Tudo aquilo que eu emito de pensamento, ele tem uma potência de plasmar uma determinada realidade. Então, quando eu penso mal de alguém, quando eu tenho pensamentos feios e ruins, eu estou contaminando a psicosfera, eu estou contribuindo para que haja sujidade nos planos frequenciais desse planeta. E sou responsável por isso. Quanto eu me permito a emoções abruptas, desordenadas, caóticas, eu estou cometendo violência, não só contra as pessoas que estão no meu entorno, mas para comigo mesmo e para com a humanidade em geral. Porque alguns irmãos maiores não conseguem entrar na psicosfera da Terra? Porque ela é muito poluída. E o corpo sutil dele, o corpo astralino desses irmãos não suportam esse lixo tóxico que está solto na psicosfera da Terra. Não suportam. Da mesma forma que nós não suportaríamos viver num chiqueiro. Eles não suportariam viver nesse nível vibracional que nós ainda estamos emitindo aqui. E por onde começa a mudança? Começa por nós mesmos. Nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver manifesta na humanidade de superfície. Eu é que tenho que ser não violento. Eu é que tenho que assumir a proposta de Ahimsa. Que eu seja ferido, mas que eu não fira a nenhum ser. Que eu seja destruído, mas que eu não destrua nenhum ser. E quem ensinou tal coisa? O próprio Sananda Jesus. Então veja como a proposta de uma vida e de uma frequência espiritual vão muito além da crença, vão muito além do discurso, muito além desse sentimento egóico de pertencer a um certo segmento, de participar de certos ritualismos. Eu demonstro a minha espiritualidade é no dia a dia e naquele momento em que ninguém está observando. Então, a rinça, ele é um estado frequencial vibracional. Quando eu me alinho com esse estado frequencial vibracional,
eu atraio os seres que estão nessa frequência. Então, as hierarquias acima de nós, se quisermos chamar de anjos, arcanjos, querubins, serafins, não importa o nome. Para que eles possam estar em alinhamento frequencial, consciencial conosco, é preciso que nós tenhamos uma frequência vibracional qualificada. Porque no universo, semelhante atrai semelhante. Aqui na Terra nós dizemos, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. No mundo espiritual é o contrário. Me diga quem tu és, que eu vou dizer com quem tu andas. Porque, em razão direta da qualificação das nossas vibrações, das nossas frequências, é que nós temos as nossas companhias. Como que nós queremos ter a companhia dos anjos se nós emitimos uma frequência que é repulsiva para esses seres de luz? É por isso que os mestres do amor-sabedoria, os instrutores planetários, dizem que a não violência é, antes de tudo, uma qualificação vibracional, que depois se verte em atitudes pontuais, em atitudes qualificadas, em atitudes coerentes com esse estado vibracional de não violência, de não agressão. Nós humanos somos tão estúpidos que se nós vemos um animal na mata, nós já queremos logo matar, prender, pôr dentro de jaulas. Então, essa natureza vibracional, essa qualidade ou esse padrão que nós temos manifestado aqui, nessa humanidade de superfície, tem que ser ressignificado e transmutado. Se nós queremos que aqui ancore um novo padrão vivencial, em que o sofrimento possa ser minimizado. O sofrimento não vem do plano divino, e nem é castigo de Deus. Tudo que colhemos foi na justa e exata medida daquilo que semeamos. Se semeamos milho, é impossível para nós colher feijão. A colheita é exata naquilo que foi plantado. Então, nós acreditamos que esses dois princípios, Mahatma Gandhi abraçou, que é a Ahimsa e Satyagraha, que é não violência e conduta estrita no princípio da verdade, ou seja, a verdade do que eu sou. Isso pode fazer inaugurar uma nova terra. Pode trazer uma liberdade tão grande como foi a liberdade da Índia no tempo de Gandhi. Quantos arautos aí têm apregoado o retorno do Cristo? Que se aproxima o retorno do Cristo.
E as pessoas ficam olhando para o céu, esperando ver as hostes celestes vindo por sobre as nuvens. E não se dão conta que esse retorno do suzerano celeste se dá em nós, naquilo que somos. O Cristo tem que voltar por mim, naquilo que eu sou, sendo crístico para este planeta. Eu tenho a responsabilidade de ser crístico para este planeta e para com todos os seres sencientes. Nenhum ser merece as minhas vibrações contaminadas, o meu lixo tóxico, os meus miasmas. Nenhum ser merece isso. Que por onde eu passe, eu possa, à semelhança das flores, espargir apenas perfumes, apenas beleza, apenas mansidão, apenas paz para com todos os seres. A rinça é um compromisso que nasce de um alinhamento frequencial, vibracional, que se ancora em nós, para o meu bem e para o bem de todos. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Gaian. Gratidão a todas as pessoas que estão presentes, sejam bem-vindas mais uma vez. Nós vamos começar hoje aqui pelo chat, né? A Verônica pontua que a não violência também pautou as ações de Dom Helder Câmara, que hoje estamos celebrando. Ela coloca ainda que quando falo da morte de animais para alimentação, as pessoas dizem que as plantas também morrem quando consumimos. Logo, não é fácil. E ela faz uma pergunta ainda, Verônica, como fazer para alcançar esta frequência da não violência? Como não responder à agressão? E, por fim, ela coloca aqui, eu bendigo meu Cristo interno, dos que me cercam e quero vê-lo. Que lindas reflexões, né? Vamos, como tem, parece, três partes distintas, vamos por parte, né? Primeira parte é a questão da alimentação a partir de vegetais, se também não há essa violência para com as plantas. É totalmente diferente. Por exemplo, quando você come um arroz, eu como arroz integral todos os dias e agradeço. Porque quando você colhe o arroz, o ciclo da planta já chegou ao fim, né? Porque essas culturas são cíclicas. O milho, o feijão, o arroz, a lentilha. Então já chegou ao fim, e quando chega o ponto da colheita é porque ela já está no fim do seu ciclo existencial. E ela oferta os grãos amorosamente para a nossa alimentação. Não há violência. Eu aqui tenho meus pezinhos de couve plantadas, minhas cebolinhas. Quando eu vou colher uma couve, eu agradeço ao pé de couve que generosamente me cede uma folha, que não é violência para com ela. Porque, inclusive, o nível de sensitividade de um vegetal é totalmente diferente de um animal. Quando você mata um boi, um carneiro, ou até mesmo uma galinha, ali existe processo de dor, de sofrimento. Entende? Então, esse é o primeiro ponto.
porque ainda nos é necessário o alimento sólido. Então, que façamos pelas vias dos vegetais. Mas vai chegar um tempo que nós nem de vegetais vamos alimentar. Sabia que existem algumas pessoas nesse planeta que já não se alimentam de alimentos sólidos, que vivem só de luz, de prana? Santa Teresa Newman, Verônica, pesquise, ela não comia alimento sólido nenhum. A única coisa que ela ingeria era uma hóstia todos os dias na comunhão, a Santa Comunhão. E hoje tem vários seres que estão vivendo, e muito bem, sem nenhuma alimentação sólida. Existe uma yogi, já desencarnou na Índia, chamava, se não me engano, Giribala, acho que é Giribala, né, que significa potência da montanha, que ela também nunca se alimentava, ela vivia apenas de processo prânico via respiração. Né? Mas nós estamos falando de quê? De algo que está muito distante ainda de nós, comuns humanos, vivendo nesse planeta. Mas já existem esses pioneiros que já estão trazendo uma nova possibilidade. Hoje a ciência já sabe que a maioria da energia que nós precisamos para viver não vem da alimentação. Vem mais da respiração e da capacidade de absorção frequencial energética. O universo está cheio de energia, o universo é energia. Se eu me qualifico para me alinhar com essas energias, eu tenho o que me é necessário. Dizem que Sananda Jesus ia para o deserto e ficava 40 dias por lá. Pelo que eu sei, no deserto você não acha lanchonete, não. Não dá para chamar o delivery para comer um hambúrguer no deserto, não. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. O outro, Budali, por favor, eu já perdi. Ela pergunta como alcançar esta frequência da não violência, não responder com agressão. Sim. Veja, Verônica, quando eu me alinho consciencialmente com a frequência da não violência, e isso é uma intencionalidade. Entende? O que é uma intencionalidade? Eu, por ser um princípio inteligente, tudo aquilo que eu aciono em termos de intenção, eu faço acontecer, eu plasmo. Por isso que nós somos co-criadores. Então, essa atitude não está no controle externo das ações, mas num estado interior onde eu me coloco na frequência da não violência. Eu me vejo nesse lugar. E por me ver nesse lugar, eu crio essa frequência em mim. Essa frequência se instala. É tipo um download. Como que você instala um programa no seu computador? Quando você deseja instalar, tem intenção de instalar e sabe como fazer. Então, nós somos também uma espécie de computadores cósmicos. E nós podemos determinar a frequência que vai entrar no nosso campo. Então, Verônica, quando eu respiro e trago para mim a frequência da não violência, eu estou incorporando isso em cada célula do meu corpo, que passa a vibrar nesse diapasão. E quanto isso é instalado, como se fosse um programa mesmo, eu não preciso ficar controlando as minhas ações, porque as minhas ações naturalmente representarão aquilo que é meu estado vibracional.
Então, a vigilância não tem que ser com as ações externas, e sim com esse alinhamento com essa frequência da não violência. Eu sei, Verônica, que você tem um amor profundo por Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha esse princípio vivenciado em cada dia, em cada coisa, da não violência. Francisco de Assis chamava a tudo de irmão, porque ele via em tudo a presença divina. Até mesmo aquilo que lhe feria, ele chamava de irmão. Quando ele teve os seus olhos cauterizados, ele chamou o irmão fogo e queimou os seus olhos. Quando a morte o visitou e que ele pediu para ser deitado nu na terra, nu, para receber a irmã morte, ele chamou de irmã. Porque via em tudo a presença de Deus. Se eu vejo a presença de Deus em cada coisa, como que eu vou agredir aquilo em que Deus está? Como que eu vou xingar uma pessoa? Eu não consigo, ainda que a pessoa me agrida. Que eu acho que foi parte também da sua pergunta, né? Como não reagir quando somos agredidos ou quando alguém nos fere, né? Na Índia diz o seguinte: quem desenvolve a rinça se torna como o sândalo, porque o sândalo perfuma o machado que o fere. E é verdade. Quando você vai cortar o sândalo, ele deixa o machado perfumado. Ele perfuma o machado que o está cortando. É isso. Gratidão, Verônica, pelas reflexões, viu? E vamos ouvir agora o Jorge. Saudações, meus irmãos e minhas Saudações, irmãs. querido. Eu queria só acrescentar algumas camadas da Gaiane, nas belíssimas contribuições que tu fez, porque assim, em 2019 eu participei de um curso para ser instrutor de yoga. Então, uma das propostas, e o nome da turma era exatamente a Rinsa, foi a primeira turma. Então, durante o curso, era não consumir carne, pelo menos no dia de aula, na hora do almoço. Então, eu expandi isso para outros momentos também de alimentação. Na sequência, veio a pandemia. A experiência que eu tive de não ter, já ter diminuído o consumo de proteína animal em 2019 e com a pandemia, eu aumentei a quantidade de sucos verdes, de uma alimentação mais com grãos. A minha sutilização em todos os aspectos, meditação, forma de pensar, a forma de não ser tão reativo, foi extremamente notável. Então, eu experienciei a não violência nesse sentido, e durante o 2019, eu percebi as outras camadas que a violência gera. Por exemplo, a gente não imagina, pelo menos quem já buscou, o nível de contaminação dos rios, das águas, a partir da lavagem dos matadouros, a partir da lavagem das granjas. Uma outra camada que eu também percebi foi a quantidade de água que é gasta para produzir 1 quilo de carne, entendeu? A quantidade de desmatamento para produzir soja e milho, que já gasta água, desmata para alimentar o boi. Esse grão é transgênico. A gente come o que é transgênico a partir do boi, né? E a terceira camada, que foi a que me deixou mais impactado, quando eu ia para os lugares que tinha roda de amigos, os churrascos, né?
vai não comer? Não, não estou afim não. Eu parei de comer carne. Como assim? Eu tinha que justificar uma decisão minha de não querer comer. E eu praticamente fui perseguido durante um bom tempo, porque tem que comer por causa da proteína, porque você tem que gerar músculo. Olha, foi uma lavagem cerebral tão horrorosa que eu percebi as camadas, né, da produção da violência. Aí terminou tudo quando eu assisti o documentário A Carne é Fraca, que tem até o 2. Eu tinha assistido o primeiro e não consegui terminar. Então fica aqui a dica, né, sobre a gente refletir sobre as camadas, os efeitos colaterais de um simples hábito de comer proteína animal, né? Se quiserem estudar sobre suco verde, vejam Danilo Maciel Carneiro, que ele discute muito a questão do suco verde e de cura, inclusive de câncer, a partir de sucos verdes, e o documentário A Carne é Fraca. Fico por aqui para dar espaço para outros irmãos. Gratidão pela oportunidade, e eu fico muito feliz, inclusive, para o meu processo de cicatrização, disseram, você tem que comer proteína, tem que comer coisa com ferro, coma charque. Eu me sentia tão mal comendo aquilo ali, comia por uma necessidade. Detalhe, meu ferro não subiu, eu não tive a cicatrização pretendida, baixei a minha frequência em prol de mais uma comprovação do quanto que é nocivo e deletério essa questão da alimentação de proteína animal. Fui. Abraço, povo. Gratidão, Jorge, pelas reflexões. Anotei aqui os documentários, né? O suco verde. Amanhã eu começo no suco verde, que aqui está muito difícil, né? Então, nós vamos agora ouvir a Naí. Ela diz aqui no chat que esse é o tempo. Acalmamos nossos corações. Estamos onde precisamos estar. Naí, com você, querida. Olá, boa noite, amigos, ao mestre Gaian e os demais. Eu tinha pontuado, né, essa frase porque nós estávamos aguardando na hora, no início, né, e estávamos ali naquela questão espera, e intrigante que quando eu abri a minha tela para entrar na sala, e vocês aceitaram, né, no caso, a sala, eu olhei, né, tudo muito pacífico, tudo muito calmo. E eu ia perguntar, eu fiquei assim olhando, falei, está acontecendo alguma coisa diferente? Porque estava muito quieto. E eu fiquei assim observando, olhei, fiquei aguardando, né? E até o silêncio, ele é uma das grandes respostas para nós naquele momento. E foi, né? Bom, quanta compreensão nós temos até aqui, né? Esse momento, eu costumo falar e que as aulas de sexta-feira é uma injeção para chegar até outro momento. E agora já com a quarta-feira também, um suplemento com a injeção, e assim vai se tornando uma fortaleza, né? E só não reconhece quem realmente não está focado e não tem atenção. Bom, essa questão da minha compreensão, primeiro eu coloco sobre mim, né? As minhas questões nas terapias, e até para se conectar, até para se entronizar, até para você fazer escolhas, você precisa estar bem posicionado nas suas próprias ações, atitudes, com o seu... Isso é indiferente. Isso tanto faz, independentemente das questões, se são orgânicas, se são alimentícias, ou se são espirituais, ou se são uma dimensão dessa questão da bioenergética, da nossa questão frequencial, né? Quando nós conhecemos a precedência das dimensões universais, nós começamos assim, nessa questão de reconectar-se, né? A busca com você, do eu sou, de quem é você, e essa precedência, ela exige que tenha gratidão.
né? Nós falamos muito aqui dos animais, né? Eu digo nós falamos porque a questão foram os animais, foram colocados muitos pontos aí da natureza, e se nós observar mais um pouquinho, ficarmos atentos, as dimensões, tudo que é da natureza está acima de nós. E o erro, muitas das vezes, eu me reconheço como errante também, em várias questões nesse ponto também, porque muitas das vezes nós nos esquecemos de nos orientarmos, né? E essa polaridade que existe dentro de nós, da violência, né? Para não agir com a não violência, ela é muito contraditória, né? Amor, na verdade, são as ações, uma frequência, mas vai muito além disso. E quando nós confundimos muito a questão do amor, da paz, com satisfação. Então, essa palavra satisfação é que é o perigo nesse caso, né? Da violência ou da não violência, né? Tudo que nós fizemos hoje em dia, o que vamos fazer, o que já foi feito, o que estamos almejando adiante, é para ter satisfação. E muitas das vezes não para ter gratidão. Se nós soubéssemos o valor que tem a gratidão, não é falar sou grato, estou sendo agradecimentos por algo que você conquistou, alguém fez por você, mas a gratidão em si, de reconectar-se consigo mesma, na sua dualidade, nas suas polaridades, nas suas consequências. Então, a precedência dessas dimensões, quando a gente tem total conhecimento disso, nós estamos no planeta Terra, com os pés aterrados, enraigados aqui, né? E a gente depende de tudo para isso. Mas a ciência também diz, o corpo fala também, que nós não precisamos, não podemos, né, nesse caso, não devemos ficar sem líquido, sem a água, né, que já vem da natureza por si. Os alimentos já são uma outra situação até bem complicada de se dizer, né, de se falar. A gente cresce, nasce nessa crença, né, com dor, já nascemos com dores, né, parto, nascimento, vem de dores, e por isso as nossas moléculas também, elas entram em questões vibracionais, aonde nós dependemos, muitas das vezes, o corpo humano, físico, depende, coloca-se na dependência da exigência de tais situações. Então, essa mortificação que nós temos na hora de não nos sentirmos conectados, ela começa por aquilo que a gente ingere também. E antes de ingerir, estão aí as dimensões, né? O pensamento, o metafísico, né? O éter, a grande situação espiritual. Além do seu corpo físico, nós temos aí vários corpos sutis. E esses devem ser cuidados, para que o corpo físico não chegue a executar a violência. Não só fisicamente, mas a primeira violência é com você, modificando, acelerando passos mentais, né? Estamos aí próximo, né, trazendo um pouquinho assim, próximo da questão de, entre aspas, considerado mês de setembro, né, questões mentais, e isso é para ser considerado a vida toda. Então, eu associei muito essa questão, né, da confusão, da satisfação, da necessidade que nós achamos que nós precisamos para todas as causas feitas para que a gente venha a nos violentar, primeiro, mentalmente, até espiritualmente também, né? Nós nos sacrificamos em coisas que muitas das vezes não tem necessidade alguma, nenhuma. Então, essa questão da polaridade, dualidade, né? Como equilibrar isso também dentro de mim, né? Primeiro vem para mim, como que eu consegui? Eu sou para quem olha assim, né, muito calma, mas se eu não conseguir equilibrar essa dualidade, essa polaridade dentro de mim, eu serei violenta comigo o tempo todo. E isso vai passar para o outro que está ao meu redor, né? Seja pai, mãe, vizinho,
pessoas ali, companheirismo do trabalho, né? Filhos, e até os animais dentro de casa. Então, eu tenho que me reconectar a todo momento, porque eu sou, a todo momento, desconectada dessas dimensões que são precedência, que vem antes, né? A criação universal, o éter, toda essa questão da metafísica. E aí vem, né, a criação da questão da terra, e eu sei que os animais vieram bem antes de mim, os minerais e toda essa questão. Então, se eu for desobediente a todo tempo, se eu não me vigiar, se eu não for vigilante a isso, eu vou começar a comer até outro ser humano, como já existe em outras situações assim, a violência, né? Então, esse caso da não violência, eu associo muito assim, eu não compreender-me a mim mesmo para que eu venha a fazer atrocidades, em todas as fases, em todas as dimensões. Então, vai muito além disso, né? E aqui eu deixo o espaço para que outro colega de sala venha fazer suas questões também, ou colocações. Agradeço esse tempo, com muito amor e muito carinho. Nós Gratidão. que agradecemos, Naí, as reflexões que você fez, bem pertinentes à temática. Creio que é como a gente consegue dialogar, né, com a temática de hoje. Gratidão, viu? Luciane? Oi, olá, boa noite. Menina, eu fiquei encantada quando eu vi essa carta hoje, sabe? E quero agradecer muito a oportunidade, não é? Assim, Gayan, vocês, seus instrutores, seus condutores, seus inspiradores, não é? Por ter trazido essa carta, não é? Assim, eu também tenho meus estudos tarológicos, adoro carta por conta das minhas tradições ciganas. Eu tenho uns 6 baralhos aqui. Estou muito encantada com esse. Eu não conhecia essas cartas, não é? E eu quero falar um pouquinho de mim, porque eu considero que essa noite da quarta-feira ela é extremamente terapêutica para mim. Está me ajudando demais a me juntar, a me unificar, né? A irmã falou anteriormente na dualidade, e eu sou uma geminiana, né? Então, eu não entendia o que era ser geminiana e resolvi me aprofundar, né, para entender o que era ser geminiana. É lógico que todos os seres, né, independente do seu signo, do dia que nasceu, outros do zodíaco também, todos nós temos a nossa dualidade. Então, ao mesmo tempo, né, em que muito cedo que eu fazia meus estudos materiais, eu também fazia meus estudos espirituais. Então, como epidemiologista que eu sou profissional do SUS, não é? E exatamente o meu trabalho de conclusão, de certificação do curso, foi exatamente sobre violência, mortes de mulheres, né? Aqui em Recife, a gente tinha um banco de informação, e aí eu e uma colega, né? A gente tinha tantos temas para estudar, mas a gente resolveu trabalhar o banco de informação da Secretaria de Saúde do Recife, porque estava lá uma década, não é? Mas precisava ser tratado. Então, o trabalho ficou, né? Não sei se vocês sabem, mas violência no Código Internacional de Doenças se chama causas externas. Então, ali está classificado todos os tipos de violência, seja lá quando vem a óbito, ou seja lá quando não vai a óbito, né? Todas as alterações que um corpo possa sofrer de violência, estou falando corpo humano. Né? E aí a gente foi trabalhar os óbitos, como morrem as mulheres, né, que é exatamente de 1997 a 2000, a gente só fez esses anos. Né, trabalhou no banco de informação. E aí, veja bem, aí vinha de bebezinha, criança, adolescente, mulher jovem, mulher madura e idosa.
né? Então, ao mesmo tempo que, para eu me aproximar na condição de mulheres, né? Eu também eu tenho uma vivência em movimentos feministas, nunca deixei. E exatamente isso que eu quero dizer para vocês, né? Porque eu ainda estou em sala de aula, né? Ainda estou em sala de aula. E hoje, exatamente, eu não sei se vocês sabem, mas agora, esse mês de agosto, a gente, dentro do SUS, a gente chama do agosto lilás. Então, assim, no Brasil inteiro, não é? Está sendo refletido, porque continua altíssimo o número de feminicídios, né? Todo o movimento que assassina mulheres, ou que as mulheres estão aí tá acontecendo, ela tem um nome, feminicídio, né? Como tem o nome suicídio, homicídio, para quando é morte de mulher, caracteriza feminicídios. Então, se tornou uma epidemia, né? Se tornou uma epidemia. Então, quando vi essa carta, eu gostei muito, porque hoje em sala de aula eu conversei isso com meus alunos, né? Para eles trabalharem, né? Um texto que fala das mulheres, que é exatamente Mulheres na Mira. Mulheres na Mira. Hoje, Terra 2025, continua a mesma, a gente não se libertou, né? A gente avançou em muita coisa, né? O ser humano, a humanidade, mas desde que o mundo é mundo, né? Sempre houve, né? Que a gente não pode naturalizar. Então, hoje a gente chama atenção para isso, não é? Por tudo que você tá passando por aí. E como o irmão falou, eu tive a oportunidade de conhecer também, eu sou da formação de yoga e de Ayurveda, e como você colocou, adorei o seu começo, você falou de Patanjali, né, que é o primeiro yama, a Ahimsa está lá, para compreender, né? Compreender, porque se a gente não amplia para esse campo da espiritualidade, da lei cósmica, né, você dá essa. Não deixa de ser fora da Terra todo o cosmos, como é que o cosmos vê o planeta Terra, a gente que vem para cá, a gente ter essa consciência, né? Você citou dois seres iluminados, né? Fora Buda, você trouxe essa questão da consciência crística, que a gente, independente, é uma coisa que eu aprendi, pode estar aí acontecendo, agora cada um tem que buscar, não é verdade? Cada um de nós, se vai comer carne, se não vai. Então, como é que é essa consciência? Como é que eu vou trabalhar a minha consciência, o meu ser espiritual? Não é isso que... E seja lá as tentações, porque não é fácil para a gente hoje, né? Enquanto eu olhar para essa estampa da carta, sabe? Então, eu, pelo menos, sou urbana, eu ainda moro numa capital, né? Eu moro na capital de Recife, não é fácil, não é? A gente, todo canto, não é? Como é que a gente, essa estampa de Krishna, Senhor Krishna, entregando uma flor de lótus a um idoso, não é? Que coisa mais linda, você vê que os animais estão numa postura, eles estão olhando, né? Tá o elefante lá atrás, eu fiquei meditando nessa carta. Então, eu sinto assim, que enquanto a gente não chega lá, nesse paraíso, não é? De poder ter flores de lótus, eu gosto muito de desenhar flores de lótus, porque eu não navego num rio cheio de flores de lótus, mas eu amo flores de lótus. Gostaria muito de estar vivendo na Índia, né? Para ver as flores assim, boiando na água. Nem moro no Rio Amazonas. Quando eu quero, eu vou num laguinho que tem aqui em Olinda, que é cheio de Vitória Regia. Mas, enquanto eu não estou nesse paraíso, eu tenho que fazer minhas transformações, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me trabalhar. Mesmo aqui, vivendo numa capital, como é que eu vou ter essa tranquilidade? E hoje a gente conversou exatamente isso. Os meus alunos, que são da faixa etária de 19, de 20, não é? Como emergir, né? Porque exatamente o lodo, aquela explicação, né? Como é que a gente vai, seja lá no lixo, no entulho, como é que a gente pode se esforçar? E é isso que provoca, não é, o meu lado material e o meu lado
espiritual. Como é que o meu lado espiritual pode iluminar o meu lado material de transformação, não é isso? Que é dito que a gente está nesse momento. Como é que eu posso me ajudar, né, a desativar as minhas sementes violentas, transformar minhas sementes, não é, para que eu possa me apresentar para o outro menos violenta, não é? E aí eu vou ter que fazer escolhas, sim. Eu vou ter que abrir mão, e é o que o Senhor Cristo ele diz também, não é? Que eu aprendi muito com o Prabhupada, ele diz austeridades. Que austeridades eu vou precisar soltar, desapegar, deixar carne, aprender a me desapegar de carne e outras coisas mais, não é verdade? Se eu quiser, se eu não quiser, eu continuo a fazer besteira, não é? Então, matar essa charada, não é? Como é que a gente vai matar essa charada? Não é? De estar aqui e de escolher mesmo, né? Que coisa mais linda. São Francisco, eu sou cheia de Franciscos na minha família, inclusive meu filho, por causa dele, né? E aí é muito lindo, né? A trajetória dele, ler a biografia, né, de São Francisco. Mas eu estou aqui nesse momento, não é? O que é que eu posso fazer? Pouquinho, né? Aquela gotinha beija-flor. Então, eu só tenho que agradecer, passar exatamente para você, não é? O que é que você poderia dizer assim? Qual é o enigma que você vê, você que trouxe para a gente, não é? Exatamente, não existe coincidência, eu percebo isso, mas no final de agosto vinha a carta Ahimsa, quando a gente aqui no nosso calendário, não é? De tudo que a gente está vivendo no planeta, como é exatamente isso, como é que a gente não se perturbar, né? Ficar na paz de uma flor de lótus, que é essa imagem do Senhor Krishna, não é? Entregando a um idoso que representa os nossos idosos, né? Que já passaram por trajetórias, já viveram tantas violências na sua infância, adolescência. E como é que a gente vai aprender com a própria violência a não ser violento, né? Então é isso, sabe? Eu queria fazer essa pergunta. A pergunta é essa: como aprender a não ser violento dentro da violência? Tá a pergunta. Isso. Nós temos 1 minuto só, aí temos a Sueli, a Sueli quer falar, Gaian fazer as suas colocações e o Felipe para fazer o encerramento, viu? Então vamos lá. Gratidão, Luciane. Eli, me perdoe, mas eu só tenho uns poucos minutos para sair, que eu preciso sair em função do projeto que participo, né, do Reiki. Eu posso falar, Gaia, antes de você? Sim, você pode falar e já fechar. E depois eu, no privado, eu respondo a Luciane, peço ela essa compreensão para ter respeito com o horário, né? Porque nós Pois temos, vamos explicar. nós temos esse respeito. Eu vou Tá? fazer... Pode falar e depois fazer o encerramento. Tá, Luciane? Depois nós dialogamos muito amorosamente com a sua pergunta. Tá Sem bom? problema, tá? Gratidão, sem problemas. Vou procurar ser breve, por conta até do horário. Mas, assim, para mim foi, assim, uma feliz surpresa que a abordagem da não violência fosse muito no foco dos animais, dos reinos, né, de modo geral. É sabido que eu vivo falando que realmente eu tenho mais de 40 anos de vegetariana e comecei porque eu não tinha noção de como é que os animais morriam quando eu era menina. E aos 13 anos foi que eu vi matarem um carneiro. Eu me revoltei tanto com aquilo, com aquela cena, que a partir dali eu fui tirando. Só que, após um livro que eu até sugiro que as pessoas leiam, Revolução Silenciosa, de Pierre Weil, e ele traz exatamente também essa questão, foi lendo que ali eu tomei a decisão de tirar tudo, porque eu já tinha tirado boi, carneiro, os vermelhos, né, mas faltavam as carnes brancas. E aos 23 eu
eliminei também as brancas. E vou, sincera, como vocês mesmos falam, eu sinto uma leveza que é uma leveza da consciência, de realmente estar respeitando os reinos. Obviamente, se a gente for saber, não é comer, deixar de comer carne que é a questão. Hitler era vegetariano. E ele fez o que fez. É quando você deixa pelos motivos justos e necessários, porque ele deixou de comer, porque ele sabia que os longevos eram mais as pessoas vegetarianas do que aqueles que comiam carne. Foi por isso que ele queria viver muito tempo, que foi um dos motivos que levou ele a tirar a carne. Mas ontem, acho que foi ontem ou essa semana, não sei bem exatamente, teve a agressão de tirarem as patas de um animal, uma pessoa revoltada. Aí você vê que a coisa vai além. Eu vejo constantemente, como eu sou muito amante dos animais, eu fico constantemente olhando as ONGs, e as ONGs postam, né, as atrocidades que têm sido feitas com animais, com gatos, cachorros, os atropelos que ninguém... eu canso de dar assistência a atropelo de pessoas que atropelam o ser humano e vai embora e não dá assistência. Eu acho que são pequeninas reflexões que a gente tem que ver realmente que a não violência, como uma música que tem na Bahia, da banda Camaloca, que é como acabar com a violência se ela ainda existe em nós. E a minha proposta, trazendo uma proposta na realidade, é que nós saibamos conversar sobre isso no nosso dia a dia. Não é deixar apenas para determinados momentos, determinados meses, determinadas situações. Todos os meus pacientes saem da consulta eu tendo falado sobre isso. Não tem um. Para mim é uma coisa que está na minha alma já, e eu não consigo mais deixar de falar. Os meus alunos não tem nenhum que saia que eu não tenha ouvido conversar, discutir sobre essa questão. Incentivo todos a eles fazerem pelo menos uma retirada progressiva, refletida, e coloco todos eles para refletir. Muitos dizem assim, não consigo ir para o restaurante sem lembrar da senhora. Eu digo, se for por esse motivo, pode lembrar sempre. Então, começa por aí, né? Mas respeita também as plantas, que é outra coisa que as pessoas fazem. Gaia falou da questão do ciclo, mas as flores, elas são arrancadas, às vezes, antes do ciclo se terminar. E a beleza delas eu acho muito melhor no jardim do que num vaso de planta lá em casa. Eu mesma sempre, nunca gostei de que me dessem flores, a não ser que fosse plantadinha na terra. E aí eu vou para mais longe. As pancadas que a gente dá nas coisas. Mesmo quando eu vejo uma porta bate e que eu não consegui impedir, eu digo, ai, meu Deus, é Deus ali também. Na porta, na janela, na parede. Gaia falou dos xingamentos. É isso aí, se você xinga o outro, você está xingando a si próprio, porque o outro e você são um só. Eu só queria terminar, já que eu vou precisar sair, e finalizando aqui a partilha, que nós façamos exatamente esse exercício diário. Se há ainda algumas pessoas que tentam tirar a carne, pelo menos isso, que eu acho que é um grande avanço, começar por aí. Possa ser que nós não mudemos nossas ações ainda no dia a dia, no cotidiano, na maneira de se expressar, mas começar com pequenas ações é uma proposta de que todos nós, na Vigianjo, não deveríamos nos isentar. Eu acho que nós precisamos, sim, começar de alguma forma. Se eu vou cortar o cabelo no salão, eu puxo o papo sobre isso. Hoje mesmo eu fui comprar um bolo de banana aqui e eu puxei, chamei a gerente, perguntei se ela não ia fazer coisas assim, porque só tinha pastéis com carne, com animal. Vocês não fazem nada com vegetal? Ela ficou, mas ninguém come. Eu digo, come não, come sim. Hoje as coisas estão mudando. E é preciso que a gente incentive. Nas escolas das minhas filhas, eu me propunha sempre a conversar com os pais,
Então, a carne é fraca, eu sempre passava para os alunos, agora que eu parei, porque eles se assustam muito com aquele vídeo. Mas é importante, eu acho que são pequenas ações, mas que a gente pode começar a fazer a mudança, como disse Gayang, né, numa frase de Gandhi, que começa em nós, fazendo a nossa mudança e a gente vai interferir. E isso é fato. É fato. E vão perceber como os animais se aproximam da gente quando a gente não come carne. É incrível. Eles se aproximam. Outro dia eu vi uns pássaros voando e eu comecei a imitá-los. Lá no campus, né, que tem muito pássaro. E ele estava se aproximando. Eu digo, será que eu falei na linguagem deles? Eu fiquei tentando, brincando. Eu comentei até com o Chile. Ele ficou vindo, assim, na minha direção. Eu disse, vixe, eu consegui falar na linguagem deles, só pode. Mas animais, todos, porque eles já são puros, né? É como diz Gaian, eles só comem por necessidade. Nós não temos necessidade, nós somos onívoros. Os onívoros é aqueles que podem comer qualquer coisa e sobrevivem sem precisar necessariamente do sofrimento do animal, de seja quem for. É isso, então, queridos, gratidão pela partilha, gratidão a todos aqui presentes, as vibrações emanadas, né, para que dê tudo certo, e com certeza está sempre dando, e é essa a vibração que a gente deixa, da amorosidade, do raio rosa, por sinal discuti hoje com o grupo, e que nós possamos manter essa vibração e emanar em todas as conversas, nos bate-papos, nos encontros que tivermos. Gratidão. Até logo. Estou saindo.